Ok, pessoal, vamos iniciar. Hoje, dia 18 de agosto de 2021, 18 de agosto de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, que é a Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, hoje eu quero abordar um tema bem específico com vocês, que é na implementação do projeto de banco de dados, tem um item que é muito importante, muito relevante, que eu quero explicar e demonstrar para vocês o funcionamento desses conceitos. Então, nós vamos fazer mais um pequeno exemplo. E na implementação desse pequeno exemplo, eu vou demonstrar a importância desses conceitos que eu quero apresentar para vocês hoje. Na última aula, eu mostrei para vocês a criação do banco de dados através dos comandos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Porém, eu não copiei os comandos do Workbench. Eu digitei os comandos. Isso eu fiz porque no Workbench ele usa o mesmo comando de criação das tabelas para fazer os relacionamentos. E eu, inclusive, mostrei para vocês aqui no meu site, já estou abrindo aqui o Workbench também, para o exemplo de hoje. Eu mostrei para vocês no meu site, aqui nesse link, BDSQL, Banco Exemplo, Criação de Tabelas e Relacionamentos. Eu mostrei para vocês o comando de criação exclusivamente do relacionamento. Então, esse comando exclusivamente de criação do relacionamento, eu mostrei para vocês que se altera poucas coisas, né? Então, eu falei isso aqui para vocês. Eu falei que para criar o relacionamento entre duas tabelas, deixa eu pegar aqui o exemplo da aula passada. Dia 11/8, o exemplo que nós implementamos na aula passada foi esse. Uma loja de veículos usados, né? E o que eu fiz com vocês na aula passada foi a implementação desses relacionamentos entre as tabelas do banco de dados através desse comando. E eu disse para vocês também que, em momento oportuno, eu explicaria esses dois itens aqui, ó. Restrição na alteração, restrição na exclusão. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos implementar mais um exemplo de um pequeno projeto de banco de dados. Vamos fazer novamente a criação das tabelas e relacionamentos sem usar o código gerado pelo Workbench, que é esse que a gente clica aqui e copia o SQL. Nós não vamos usar esse cara.
nós vamos digitar, e os relacionamentos nós vamos fazer usando esse comando. Lembrando que depois que a gente fizer a criação das tabelas e dos relacionamentos, eu vou explicar para vocês o que significa essa restrição de alteração e o que significa essa restrição de exclusão. Bom, então vamos lá. Eu vou fechar esse exemplo da aula passada. Close, close, close. Fecha aqui. Professor. Sim. Depois eu queria apresentar para o senhor lá a tarefa que foi que eu estou devendo. Ok, no final da aula, aí a gente faz as apresentações. Ok. Então, eu vou criar um projeto novo aqui agora. Um novo modelo. Dentro desse novo modelo, eu vou adicionar o diagrama. E aqui nesse novo diagrama, eu já vou salvar esse arquivo com o nome aula 2021-08-18. 18? Por que a aula da semana passada foi 11? Ah, tá certo. 11 mais 7, 18. 18, pronto. Aula 2021-08-18. Bom, deixa eu pensar aqui do que nós vamos fazer esse exemplo. Deixa eu pensar um exemplo simples e prático para a gente implementar. Alguém quer fazer alguma sugestão? Um exemplo, alguma coisa que seja, que a gente possa tirar uma pequena parte para implementar um projetinho de banco de dados. De hospital, pizzaria? Pizzaria, entrega de pizza? A gente já fez, não? Não, mas a gente não fez do... Aí depois vai lá pro SQL Web, sabe? Tá. Mas fez no Excel. Ah, a gente fez no Excel só? É. Tá. Então, vamos lá. Bom, vamos considerar, então, só um Disque Pizza. E eu nem sei se esse Disque Pizza que a gente vai fazer aqui agora vai ficar igual aquele que a gente fez lá no Excel. Depois, se vocês quiserem dar uma comparada também, não tem problema. Então, vamos lá. Nós temos os clientes. Vamos criar uma tabela aqui para os clientes. Chave primária, autoincremento. Do cliente só me interessa o nome obrigatório. O telefone é importante. O telefone eu vou pôr um char de 15. O telefone é obrigatório. Por enquanto, só nome e telefone. Tem os endereços, né? Eu vou criar uma aqui. Deixa eu pensar. O certo é criar, né? Vamos criar, vai. Vamos criar a tabela de logradouros. A tabela de logradouros é as ruas, avenidas, alamedas, praças, etc. Nome varchar de... Esse aqui pode ser maior. Por 120. Então, tem os logradouros. Vamos ter as tabelas, a tabela de bairros. A tabela de bairros vai ter apenas o nome. Salvando. Salvou. E aí,
Agora, eu vou criar uma tabela de endereços. São os endereços que o cliente pode ter cadastrado. Deixa eu colocar isso para cá. Então, vamos lá, uma tabela de endereços. São os endereços que aquele cliente cadastra. Vai ter o número da casa. O número da casa eu vou deixar... Eu vou deixar Varsat 45 pelo seguinte, o número vai ser obrigatório. Porque às vezes o número da casa é 470 fundos. Ou então 320 apartamentos não sei o quê. Então nós vamos pôr um complemento aqui. No complemento ele pode pôr, por exemplo, o complemento não vai ser obrigatório. O complemento ele pode pôr apartamento 402, sei lá, pode casa, né? A gente poderia até pôr aqui um ponto de referência. Vamos pôr aqui uma referência também. Já que a gente está falando de referência, eu vou pôr referência. Vai? Aqui já está aqui, a gente coloca. Pronto. Referência e complemento não é obrigatório. Então, o endereço, os endereços que o cliente pode cadastrar, eles têm, agora os relacionamentos. O endereço tem que ser em um logradouro e um bairro. Então, deixa eu ajustar isso aqui. Logradouro, bairro. Pronto. Então, o que é os endereços que eu posso mandar entregar pizza dos meus clientes? Tem um logradouro em um determinado bairro e lá nesse logradouro, nesse bairro, tem o número da casa e um complemento. O complemento pode ser apartamento, alguma coisa, referência, um ponto de referência, próximo ao supermercado não sei o quê, do lado da praça não sei o quê. E esses endereços, eles serão dos clientes, né? Então, vamos ligar no cliente. Professor. Sim? Esse nome Vacha, né? Sempre ele continua assim mesmo? Ele pode modificar? Porque lá no meu, lá eu não consegui colocar o que eu queria, não. Se... Aqui? Isso. Aqui tem os tipos que você pode usar. Ah, não, entendi. Porque eu estava colocando um outro nome, mas só que estava dando errado. Agora eu entendi já. A gente só pode colocar o nome que está aí, no caso, né, na tabela, né? Exatamente. E não esqueça de estudar, que eu já passei para vocês lá no manual. Ó, vou até recapitular, aproveitando a sua pergunta. No manual que eu disponibilizei para vocês, tem um item chamado Tipos de Campos. Aqui, ó. É o item 6.2 do manual. Tipos de campos. Aqui fala todos os tipos que você pode usar lá, ó. Small int, Big int, float, todos esses tipos que estão aqui no manual são os tipos que você pode usar aqui dentro. Ok. Pronto. Então, eu já tenho os clientes com seus possíveis endereços. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou, quando eu vou ter os pedidos, né? Os pedidos das pizzas. Então, os pedidos, eu já posso ligar o pedido direto no endereço. Porque se do endereço eu sei quem é o cliente, aqui, ó, do endereço eu sei quem é o cliente. Eu tenho o cliente lá no endereço. Então, porque se eu ligar o pedido no cliente, depois eu tenho que ligar de novo o pedido no endereço. Porque se eu ligar o pedido só no cliente, eu não vou saber em qual endereço que é para entregar. Então, eu vou pôr aqui, ó, os pedidos. O pedido vai ter um código sequencial.
vai ter o dia e hora que o pedido foi feito. Só dia, date time, vai. Dia e hora, porque vai que está atrasado para entregar, né? Então, os pedidos, eu vou ligar os pedidos direto no endereço. Porque, ó, do pedido, eu acho o endereço. Achando o endereço, eu acho quem é o cliente daquele endereço que fez aquele pedido. Se eu ligar o pedido no cliente, eu não sei aonde tem que entregar esse pedido. Aí eu teria que ligar pela segunda vez no endereço, seria redundância, né? Então, deixa eu ajustar aqui, que eu não gosto, eu gosto endereço. Endereço, pronto. Não gostei desse negócio cruzado aqui, não. Vou passar esse cliente para cá. Pronto, aí eu tenho os pedidos. E aí, os pedidos terão os itens. Professor. Sim. A maioria dessas empresas, assim, eles trabalham com os bancos de dados, assim, no caso, né? Nesse mesmo formato, eles têm outros. Repete, por favor. Essa maioria das empresas, eles trabalham com esses bancos de dados, no caso, ou tem outras formas de eles trabalhar? Não. Não existe. Qualquer empresa que use um sistema de informática para controlar os seus processos, os softwares que controlam essas empresas, em algum momento, armazenam as informações em banco de dados. Entendi. Itens pedidos. Ué, ficou só itens P? Itens pedidos. Bom, vamos ver o que nós vamos ter no item. Nós vamos ter a quantidade. A quantidade vai ser... A quantidade eu vou pôr int, não é possível que o cara vai pedir mais de 250 pizzas. É obrigatório informar a quantidade, vai estar sem sinal. Vou pôr aqui o valor unitário, que vai ser decimal 9,2, também vai ser obrigatório. Bom, o unitário também não vai ter sinal, não, porque nunca vai ser negativo. Aí, bom, deixa eu salvar aqui de novo. Os itens pedidos vão estar ligados no pedido. E aí nós vamos ajustar aqui para ficar só pedido. Bom, e agora eu tenho que colocar aqui as pizzas, né? Deixa eu organizar isso aqui de novo. Será que dá para pôr isso aqui com 140? Deu. 140 ficou legal. Vou puxar você para cá, para o cantinho, você para cá e você para cá. Chego você bem pertinho aqui. Trago os pedidos para cá e os itens para cá. Aí, ficou legal. Show de bola. Salvando. Agora, os itens, aí eu vou colocar agora as pizzas. Lembrando que nós vamos considerar que são apenas pizzas, não vamos complicar muito mais do que isso não, porque não é nem o objetivo da aula de hoje. O objetivo é concentrar mais naquela questão que eu mostrei anteriormente. Então, as pizzas, elas vão ter só um nome e o preço. Nome e preço. E o preço também está sem sinal. Bom, então, vamos ligar o item nas pizzas. Ficou invertido, não gostei desse invertido aqui.
Agora passou para baixo, ficou bom. Aqui também fica legal. Vamos ajustar aqui. Pizza. Pronto. Vamos considerar esse projeto aqui como sendo o exemplo da aula de hoje. Então, vamos entender o que significa esse projeto aqui, né? Vamos lá. Bom, um Disque Pizza, nós precisamos fazer a entrega de pedidos de pizza. Nós vamos permitir ao cliente que ele tenha cadastrado em nosso banco de dados vários possíveis endereços associados àquele cliente. O que significa isso? O cara pode ter o endereço residencial, pode ter o endereço do trabalho, pode ter o endereço da sogra, pode ter quantos endereços ele quiser. E aí, na hora que ele for pedir, ele escolhe qual dos endereços ele quer receber a pizza. Então, o cliente tem vários endereços, porém, cada endereço é exclusivo de um único cliente. Por isso que está essa ligação com o número 1 no clientes e o infinito lá no endereços, porque um cliente pode ter infinitos endereços, mas cada endereço é de um único e exclusivo cliente. Cada endereço vai estar relacionado a um único bairro, mas um bairro poderá estar relacionado a infinitos endereços. Cada endereço estará associado a um único logradouro, ou seja, uma única rua, avenida, travessa, seja lá o que for, mas cada logradouro poderá estar associado a infinitos endereços. Então, o endereço, além de ter qual é o cliente, qual é o bairro, qual é o logradouro, também tem o número lá do imóvel, um complemento, esse complemento pode ser apartamento tal, fundos, sei lá, qualquer informação aqui, e referência se a pessoa achar conveniente colocar um ponto de referência para facilitar a vida do entregador. Quando for fazer um pedido, o pedido será relacionado ao endereço, porque é lá que o pedido deve ser entregue. E como, ao associar o pedido ao endereço, é possível, através daquele endereço, identificar o cliente, eu não preciso ligar o pedido diretamente ao cliente, porque eu já consigo obter essa informação de forma indireta. Então, eu não devo fazer uma segunda ligação pedido dos clientes, porque senão pode até gerar inconsistência. Bom, feitos os pedidos, o que nós temos nos pedidos? Nós temos o dia e a hora que o pedido foi feito e o endereço onde ele deve ser entregue. Cada pedido terá os seus itens. Então, por isso que está aqui, ó. Um pedido pode ter vários itens, mas cada item será exclusivo de um único pedido. Uma pizza poderá estar em vários itens pedidos, porém, uma pizza de um item é exclusivo de uma única pizza, né? Então, aqui é um para infinito também. Bom, com isso, vamos partir para a implementação prática desse negócio agora. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse exemplo? Estou abrindo aqui o meu... Não. Pode falar. Não, nenhum. Ok. Cadê meu usuário prof? O usuário prof. Tá aqui meu usuário prof. Meu usuário prof. Vamos abrir aqui o nosso PHP MyAdmin.
Ah, não, tem que criar o banco de dados ainda. Então, vamos fechar aqui. Vamos aqui no gerenciamento MySQL. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, administrar, gerenciamento MySQL, criar nova base de dados. O nome desse banco de dados será aula 2021-08-18. Criar base de dados. Banco de dados criado. Agora sim eu posso ir lá para o PHP MyAdmin. Cadê o banco de dados? Está aqui, aula 2021-08-18. Percebam que trata-se de um banco de dados completamente vazio, não tem nenhuma tabela. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do Workbench, para ganhar um pouco de tempo, eu vou pegar o comando, mas eu vou dar uma limpada nele, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, tabela de logradouros, copiar o SQL, vamos aqui no SQL, colo o comando, eu tenho que tirar esse MyDB aqui, né? O resto tá ok. Criar a tabela, logradouros, papapá. Executar. Criado com sucesso logradouros. Vamos criar bairros agora. Copiar o SQL de bairros. Vamos para a aba SQL. Mais uma vez tem que tirar esse MyDB daqui. E pronto, tabela de bairros. Executar. Criado com sucesso. Agora a tabela de clientes. Na tabela de clientes também tem que tirar esse MyDB e mandar executar. Pronto, tabela de clientes criada com sucesso. Agora que eu já criei essas 3 tabelas, eu posso criar a tabela de endereços. Apesar de que, nesse formato, eu não preciso respeitar a ordem, porque todos esses procedimentos aqui, ó, eu vou fazer depois. Então, por isso que eu estou apagando. Então, ficou só o comando de criação da tabela, exatamente como eu fiz na aula passada. Criar a tabela em endereços, com as suas colunas, e definindo a chave primária. Percebam que eu estou copiando o código do Workbench, porém, eu estou apagando para fazer apenas a criação das tabelas. Então, criando a tabela endereços, processado com sucesso. Agora, já posso criar a tabela pedidos. Colando, vou tirar aqui também essa parte aqui do relacionamento, que eu vou fazer depois. Tirar esse MyDB. Pronto. Então, criando a tabela de pedidos. Processado com sucesso também. Agora, vou criar a tabela de pizzas. Vou tirar só o MyDB aqui. Pronto, vamos lá, processando a criação da tabela de pizzas, processada com sucesso. Por último, a tabela itens pedidos. Copiar o SQL, aba SQL, colou, vamos tirar isso aqui tudo. Pronto, tirar o MyDB. Ok. Agora vamos lá, criação da tabela itens pedidos. Pronto, processado com sucesso. Então, nesse exato momento, se a gente der uma conferida aqui, temos o nosso banco de dados aula 2021-08-18 com as 7 tabelas do nosso projeto da aula de hoje.
Bom, agora o próximo passo será criar todos os relacionamentos usando esse comando. Então, eu vou fazer assim, eu vou copiar esse comando, vou abrir uma outra aba e eu vou fazer o comando aqui. Quando ele estiver pronto aqui, eu levo ele lá para ser processado. Então, vamos lá. Vou fazer... o primeiro vai ser aqui, ó. Deixa eu puxar isso para cá. O primeiro que eu vou fazer vai ser esse aqui, ó. Deixa eu tentar organizar isso aqui de uma forma que fique as duas imagens na tela. Ficou. Então, eu vou fazer esse relacionamento que está aparecendo aí em laranja, amarelo, sei lá. Amarelo, né? Tá meio amarelado. Então, é esse aí, ó. O relacionamento entre a tabela clientes e a tabela endereços. Como é que se dá esse relacionamento? Ele se dá entre a coluna ID da tabela clientes com a coluna cliente da tabela endereços. Qual é a tabela que tem o símbolo do infinito nessa brincadeira? É a tabela endereços. Então, é ela que nós vamos alterar com esse comando. Alterar a tabela endereços, adicionando um relacionamento que eu vou chamar FK. Vou chamar só de FK1. Já falei com relação a esse nome aqui na aula passada, então vocês podem ficar à vontade aí para dar o nome que vocês quiserem. Aqui só por uma questão de espaço, tá, gente? Porque normalmente eu colocaria FK1 endereços _ clientes. Eu já falei disso na aula passada, tá? Mas eu vou deixar só FK1 para não quebrar o comando aqui. Eu gostaria que vocês visualizassem o comando assim para facilitar. Então, criando a primeira ligação, que é essa aqui, de clientes para endereços. O sinal de infinito está lá na tabela endereços, então é ela que eu vou alterar. Chamei essa relação de FK1. E qual que é a coluna da tabela endereços? A coluna da tabela endereços é a coluna cliente. Então, aqui, ó, cliente. Então, a coluna cliente da tabela endereços. Olha ela lá, ó. Ela ficou aqui no projeto amarelado, ó. Cliente da tabela endereços. Que faz referência com quem? Com ID da tabela clientes. Então, clientes, tabela clientes, coluna ID. Então, isso que está representado no projeto através dessa ligação entre as tabelas clientes e endereços, está especificado nesse comando aqui, ó. Tabela clientes, coluna ID. Tabela endereços, coluna cliente. É isso. E isso aqui é o que eu vou explicar na aula de hoje. Então, eu vou explicar para vocês qual é o significado de restrição na exclusão e restrição na alteração. Então, eu vou copiar isso aqui. Por enquanto, eu estou só especificando lá no nosso banco de dados. Vou especificar aqui agora, ó. Colei o comando. Vou executar. Processado com sucesso. Então, fizemos com sucesso esse aqui. Então, agora eu vou pegar... Vou voltar aqui no meu original de fábrica, copiar ele e colar aqui de novo. Pronto. Esses 5 itens aí são os itens que eu tenho que alterar. Já fiz esse, correto? O próximo que eu vou fazer agora é esse aqui, ó. Ligação, relacionamento entre as tabelas endereços e bairros. Nesse relacionamento especificamente, quem tem o símbolo do infinito novamente é a tabela endereços. Então, é ela que nós vamos alterar novamente.
Enderecos. Qual é a coluna da tabela enderecos? A coluna desse relacionamento lá da tabela enderecos, a coluna da tabela enderecos que participa desse relacionamento é a coluna bairro. Então, aqui é bairro. Aqui, o nome para esse relacionamento, eu vou chamar de FK2. Já fiz o FK1, esse vai ser o FK2. Ok. E a coluna bairro da tabela enderecos, ela está relacionada com a coluna ID da tabela bairros. Então, aqui, tabela bairros, coluna ID. Pronto, mais um comando OK. Vamos lá para o nosso PHP-MyAdmin, na aba SQL, colou, processou, sucesso, voltamos para o projeto, vamos novamente agora para o próximo. Mais uma vez. Então, já fizemos esse, vamos para esse agora. Relacionamento entre as tabelas logradouros e enderecos. O relacionamento se dá na tabela enderecos, a coluna é logradouro. Na tabela logradouros, a coluna é ID. Mais uma vez, a tabela que tem o símbolo do infinito nesse relacionamento é enderecos. Então, enderecos, coluna logradouro. Olha lá, coluna logradouro da tabela enderecos. Aqui vai ser o nosso FK3. E, opa, fiz bobagem aqui, tá vendo? Aqui que é o FK3, ó. FK3. Eu não queria que esse negócio quebrasse. Mas já que quebrou, vou diminuir um pouquinho. Tá bom. Tá, então faz referência com logradouros ID. Então aqui fica logradouros, coluna ID. Então esse cara aqui está pronto. Vamos lá para o PHP-MyAdmin mais uma vez. Colou, processou, sucesso. Voltando para o projeto. Vou chegar ele mais para lá agora, porque aqueles três já foram. E agora nós vamos pegar aqui vamos lá. Vamos pegar aqui esse aqui agora, ó. Relacionamento entre a tabela pedidos e a tabela enderecos. O símbolo do infinito está na tabela pedidos. Então, tabela pedidos. E o relacionamento se dá com a coluna endereco na tabela pedidos, que está relacionada à coluna ID da tabela enderecos. Então, a tabela pedidos é endereco. Esse aqui vai ser o FK4, que faz referência a enderecos ID. Enderecos ID. Então, nosso comando está pronto. Vamos mais uma vez para o PHP-MyAdmin, na aba SQL. Colou o comando, processou. Sucesso. Ok, então esse aqui já foi. Agora faltam esses dois aqui, ó. Eita caramba. Aí. Tá, vamos nesse aqui agora.
Relacionamento entre as tabelas pedidos e itens pedidos. O relacionamento se dá da coluna pedidos, da tabela pedidos, coluna ID, da tabela itens pedidos, coluna pedido. O símbolo de infinito está na tabela itens pedidos. Então, tabela itens pedidos. Essa aqui vai ser a FK5 da tabela itens pedidos. A coluna é pedido. Pedido. Então, pedido de itens pedidos. Que faz referência a pedidos ID. Pedidos ID. E, mais uma vez, padrão restrição aqui, depois nós vamos entender isso. Agora, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, antes de processar esse comando, deixa eu voltar aqui. Então, esse comando aqui, ó, ele faz uma alteração na tabela itens pedidos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos aqui, ó, clicar na tabela itens pedidos e ver aqui na estrutura dela. Aqui na estrutura dela, nós vamos visualizar o seguinte. Deixa eu ver onde é que aparece isso aqui. Eu quero ver para vocês antes e depois. Deixa eu ver se tem aqui na visão de relações. Pode ser aqui. Então, voltando para a estrutura da tabela. Então, essa é a estrutura da tabela, itens pedidos. Na visão de relações, a gente vê que não tem nenhuma relação aqui. Aí nós vamos fazer o comando e vamos voltar aqui para ver. Ó, colocamos o comando que vai criar aquele relacionamento, executar. E aí, depois que ele processou, vamos voltar na estrutura da tabela, que nós estamos aqui na tabela itens pedidos, na visão de relações. Veja que agora, aquele F5 que a gente criou, ele está aqui agora, ó. Olha ele aqui, ó. F5 com restrição no delete, restrição no update, que é a coluna pedido, que está ligada na tabela pedidos ID, tá vendo? Então, aquilo que a gente definiu no comando, ele aparece aqui na visão de relações, ó. Ah, isso é só uma curiosidade para você ver que quando a gente faz esse comando para criar o relacionamento, ele aparece lá na estrutura da tabela. Então, fizemos esse aqui. Vamos fazer o último. O último eu posso fazer aqui direto, né? Então, o último é esse. Relacionamento entre as tabelas pizzas e itens pedidos. O símbolo do infinito está em itens pedidos. Então, vai ser itens pedidos, coluna pizza. Então, coluna pizza. Aqui vai ser, eu acho que é FK6, se eu não tiver perdido as contas. E o relacionamento é com pizzas ID. Então, pizzas ID. Pronto, copiando. Vamos aqui para a aba SQL. Colo o comando, manda processar. E aí nós vamos novamente na estrutura da tabela itens pedidos. Na visão de relação, agora nós vamos ver, ó, que tem dois, tá vendo? O FK5 e o FK6. Por que que tem dois? Porque lá no projeto, ó, se a gente for ver, na tabela itens pedidos, a tabela itens pedidos, ela tem duas relações, e nas duas, ela está com símbolo de infinito. Então, ela vai ter esses dois itens lá. Pronto. Agora, eu quero mostrar para vocês a importância dessa restrição de exclusão e restrição de exclusão.
Então, vamos lá. Primeiro, precisamos entender o que significa isso. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, vamos pensar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser cadastrar alguns clientes, alguns bairros e alguns logradouros, tá? Então, vamos lá. Vou fazer via comando. Já falei para vocês que é para vocês fazerem com esses comandos também, para que vocês aprendam, para que vocês pratiquem. A tabela clientes tem ID, nome e telefone. Tabela clientes, ID, nome e telefone. Então, insert, into, clientes, ID. O ID é auto-incremento, então eu não vou informar. Vou deixar o próprio banco de dados inserir automaticamente esse número ID. Então, na tabela clientes, sobrou só nome e telefone. Então, vai ser nome, telefone. E os valores serão Zé da Silva, com o telefone 34 9.9999, pronto, esse é o telefone. E aí eu já vou aproveitar e copiar e colar isso aqui. Opa! Inserir 5 clientes. Zé da Silva, Maria da Silva, Ricardo Pereira, Flávia Souto e Ana Maria. Ana Maria, vamos dar uma mudada nos telefones aqui. Não necessariamente telefones verdadeiros ou reais. Nem sei se vai truncar ou se vai extrapolar os 15 lá que a gente definiu. Pronto. Então, vamos inserir esses 5 clientes. Lembrando que sempre com ponto e vírgula no final, porque eu estou processando mais de um comando ao mesmo tempo. Executando. Estou achando que deu mais de 15 no telefone, que pode dar... Não, processou. Clico na tabela de clientes. Agora eu visualizo os clientes devidamente cadastrados aqui. Clientes 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como eu disse para vocês, já temos os clientes cadastrados. Vou cadastrar bairros agora. No bairros basta informar o nome, porque o ID também vai ser... Se eu clicar no bairros aqui, ó, e mandar ir na aba SQL, eu vejo aqui que é ID e nome. Então, vai ser insert into bairros, apenas o nome, values, centro, então, além de centro, vamos ter o bairro Abadia, Abadia, Fabrício, Linda, Alfredo Freire, Santa Marta, Copacabana. Ó, tá aí. 3, 6, 7 bairros. Executar. Processado com sucesso. Clicando aqui no bairros, nós vamos ver que nós temos os bairros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próximo item que nós vamos cadastrar vai ser os logradouros. Também basta informar só o nome. Está aqui os logradouros. Vamos na aba SQL. Vai ser insert into logradouros, apenas o nome. E os nomes serão Avenida Leopoldino Avenida Leopoldino só.
vamos ter a Avenida da Saudade. Avenida da Saudade. Deixa eu sentar direito aqui, que senão minhas costas doem. Avenida da Saudade. Rua. Oh, caramba. Rua Alves Pedro. Rua Castro Alves. Avenida Guilherme. Avenida Barbosa. E Avenida Goiana. Pronto, tudo inventado aqui, só para... Pronto. Logradouros devidamente cadastrados. Então, eu tenho logradouros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, agora, a primeira função de um relacionamento, por que eu tenho, na hora de implementar o projeto, de informar para o banco de dados que existe esse relacionamento entre duas tabelas? A primeira coisa que acontece é que, a partir do momento que eu informo para o banco de dados que existe esse relacionamento, o banco de dados será responsável por garantir o que nós chamamos de integridade referencial. Ou seja, a integridade da referência. Ou melhor, na hora que eu for cadastrar um endereço, se eu colocar, eu estou falando, por enquanto, desse relacionamento aqui, ó. Se na hora que eu for inserir o endereço, se eu colocar um logradouro que não existe, o próprio software de banco de dados não permitirá. Então, vamos recapitular. Quais os logradouros que eu vou até fazer melhor. Espera aí. Windows Shift S. Esses aqui são os nossos logradouros. Só um segundo que eu já vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Logradouros, clientes. Windows Shift S. E BIOS. Eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente ter isso aqui, ó. Então, isso aqui são logradouros. Isso aqui são clientes. E isso aqui são BIOS. Ok? Vou deixar isso aqui porque nós vamos consultar isso aqui de vez em quando. Para não ter que ficar trocando de lugar toda hora lá no PHP MyAdmin. Aqui a gente consulta mais fácil. Então, vamos lá. Na hora que eu for inserir um endereço, eu vou até fazer o comando aqui, ó. Quando eu for inserir uma linha na tabela endereços, eu vou fazer o comando insert into enderecos, aí entre parênteses, o ID vai ser automático, eu não informo. Vai ter o número
do imóvel, o complemento, a referência, o logradouro, o bairro e o cliente. E aqui eu vou pôr os valores. Então, esse é o comando para inserir um endereço. Correto? Vou copiar esse comando. Vamos lá para cá. Aí, o que acontece? Aqui eu vou colocar os valores. O primeiro valor que eu tenho que informar é o número do imóvel. Então, o número do imóvel, lembrando que o número do imóvel nós definimos como sendo aqui, ó, na tabela enderecos, a coluna número nós definimos como varchar de 45. Então, tem que estar entre aspas, se é varchar. Vai ser, sei lá, 137 fundos. É o número do imóvel. Qual que é o complemento? O complemento eu vou falar que é uma casa. Tá? Complemento porque é a segunda informação. É a segunda coluna da tabela enderecos. É complemento, então eu estou pondo casa. O terceiro item, a terceira coluna da tabela enderecos que nós temos que preencher é a referência. Então a referência é, vou pôr aqui, ó, perto padaria. Agora é o logradouro. Eu tenho que informar qual que é o logradouro desse endereço de entrega. Segundo o projeto que nós fizemos, essa coluna logradouro da tabela enderecos, ela é só um código. É só um código para buscar aqui, ó. Para buscar aqui. Aqui eu tenho uma tabela de logradouros e eu tenho o logradouro com código 1, código 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu tenho os logradouros. Então, na hora de informar, aqui na hora de inserir no enderecos, a coluna logradouro, na coluna da tabela enderecos, eu tenho que informar só o código. E aí eu falei para vocês que quando eu crio esse relacionamento aqui no projeto e ele é corretamente implementado dentro do banco de dados, o software de banco de dados, aqui no nosso caso, MySQL, MariaDB, ele vai ser responsável por manter essa integridade. O que eu estou chamando de integridade? Se no momento eu só tenho os logradouros. Ó, quais logradouros eu tenho? Logradouro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só tenho esses logradouros com códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que acontece? Se eu falar para o software de banco de dados que eu quero inserir o logradouro 15, ó, logradouro, qual que vai ser? 15. Existe o logradouro 15? Lá na tabela de logradouros, tem o logradouro com ID igual a 15? Não tem. Então, o software de banco de dados não vai deixar isso aqui acontecer. E aí, nesse caso específico da tabela de enderecos, a tabela de enderecos, essa daqui, ela precisa que na coluna logradouro tenha um código compatível com os existentes lá na tabela de logradouros. Na tabela enderecos, a coluna bairro necessita que tenha um número, um valor compatível com os existentes lá na coluna ID de bairros. Na coluna cliente da tabela enderecos, é necessário que seja informado um valor que exista lá na coluna ID da tabela clientes. Então, por isso que eu coloquei essas três tabelas aqui. Na hora que eu for informar um cliente lá na tabela de enderecos,
tem que ser um cliente 1, 2, 3, 4 ou 5. Não existe outro. E os bairros? Só tem os bairros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os logradouros? Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que eu vou fazer propositalmente aqui? Eu vou falar que o logradouro que eu quero pôr nesse endereço é o 15, que o bairro é o 9 e que o cliente é o 75. Quando eu executar esse comando aqui, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque essa é a função, uma das funções mais importantes do software de banco de dados. Garantir essa integridade. Por quê? Porque se ele permitisse que esse comando desse certo, o que ia acontecer com esse endereço? Esse endereço é endereço com o número 137 fundos, é uma casa perto da padaria, que está lá no logradouro 15. Ah, é? Qual que é o logradouro 15? E não existe o logradouro 15. Olha como é que o sistema ia ficar furado. O sistema ia ficar com os dados todos furados. Ia ter um endereço que aponta para um logradouro que não existe. Isso é que a gente chama de integridade referencial. A coisa mais importante para um banco de dados é que as informações estejam íntegras lá dentro. Quando você pegar o código de um lado e for buscar a informação do outro, a informação tem que estar lá, porque se não está, fica furado. Fica inconsistente as informações dentro do banco de dados. Por isso que o software de banco de dados faz essa validação para a gente. Fazendo essa validação para a gente, o software de banco de dados não vai permitir que as informações fiquem furadas, inconsistentes. Mesmo que o programador faça caca lá no algoritmo. Quando o programador desenvolve o aplicativo, o software, e nos seus códigos ele não faz as checagens devidas, o software de banco de dados vai preservar pelo menos essa integridade dos dados. Então, esse já é um ponto importantíssimo e um recurso muito importante dos sistemas de banco de dados, tá? Quando você projeta aqui um relacionamento entre duas tabelas, o software de banco de dados vai garantir isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou corrigir. Eu sei que o logradouro, nós temos o logradouro de 1 a 7. Então, eu vou colocar o logradouro 4. Eu sei que eu tenho os bairros de 1 a 7. Então, eu vou colocar o bairro 2. Clientes, eu tenho clientes de 1 a 5. Então, eu vou colocar o cliente 3. Agora, na hora que eu processar o comando novamente, vocês vão perceber que deu certo. Então, o que acontece? Se eu clicar na tabela de clientes agora, ou desculpa, na tabela de endereços, inseriu. Olha lá, ó. Então, eu tenho um endereço que o número é 137 fundos, o complemento é uma casa, fica referência perto da padaria, o logrador é o 4, que é a rua Castro Alves, ó. O bairro é o 2, que é o Abadia, e o cliente é o 3, que é o Ricardo Pereira. Então, percebam que eu ainda não estou falando dessa parte aqui do comando, não, ó, de restrição. Eu ainda não estou falando disso aqui, ó, que a gente colocou no comando quando a gente fez o relacionamento. Eu só estou contando para vocês que quando nós fazemos o relacionamento do projeto, esse relacionamento, quando a gente faz e implementa ele no banco de dados, toda informação que entra, informação para entrar dentro do banco de dados, é só através do comando insert, que é esse comando que a gente está processando aqui, que é o insert, tá? Só entra informação dentro do banco de dados através do comando insert. E o software de banco de dados vai fazer essa conferência para a gente. Bom, vamos inserir mais alguns endereços aqui. Deixa eu pegar aqui de novo.
perdi aquele insert, né? Então, insert into enderecos, número, complemento, referência, logradouro, bairro, cliente. Pronto. Deixa eu mudar para cá para me ganhar um espaçozinho aqui. Pronto. Values. Então, vamos lá. Vamos lá. Mais um número. Opa. 877. É o número da casa. Complemento é uma casa. Ou então vou pôr não. Complemento é apartamento AP 909. Referência em frente ao posto. Logradouro 1, bairro 2, cliente 3. Eu já sei que tem logradouro 1, né? Tá, então vamos inserir. Pronto, processado com sucesso. Então já temos 2 endereços cadastrados. Ó, aquele que a gente cadastrou. Agora, eu vou explicar para vocês o significado desse restrição na exclusão. Essa aula de hoje, gente, a parte mais importante da aula de hoje é o que nós estamos falando sobre integridade referencial. Isso aqui, ó, é referencial, 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 referencial. Por que que é referencial? É porque é uma informação de uma tabela fazendo referência a uma informação de outra tabela. É o que eu cansei de fazer com vocês aqui, ó, fazendo aquelas ligações aqui, lembra? Eu pegava um código aqui, ligava com outro código de lá. Isso é as referências. E aí, o software de banco de dados, eu já mostrei para vocês que quando acontece uma inserção, entrando um dado novo, ele confere, ok? Mas e se eu agora tentar enganar o software de banco de dados? Tentar enganar de que forma? Esse endereço aqui, ó, endereço 2, que é 137 Fundos Casa, perto da padaria, ele está ligado no logradouro 4, bairro 2. Percebam que eu tenho 2 endereços, os 2 endereços estão relacionados ao cliente 3, Ricardo Pereira. Vocês concordam comigo que se eu for lá na tabela de cliente e tentar apagar o cliente 3, eu ia gerar uma inconsistência? Se eu vier aqui e pegar o cliente 3 e apagar ele, o que vai acontecer? Se eu apagar o Ricardo Pereira, que é o cliente 3, eu vou ficar lá na tabela de endereços com um cliente 3 aqui que não existe mais. E aí o banco de dados fica furado. Todo mundo conseguiu enxergar o que eu estou propondo? Eu estou propondo o quê? Se eu conseguir lá na tabela de clientes excluir o cliente 3, esses 2 endereços que eu tenho aqui vai ficar falando que é do cliente 3 que não existe mais. Consequentemente, o banco de dados fica furado. Então, eu vou tentar fazer isso. Eu vou vir aqui na tabela de clientes e vou mandar o banco de dados apagar o Ricardo Pereira, que é o cliente 3. Ele pergunta, realmente deseja apagar? E aí ele mostra o comando que ele vai processar aqui. Sim, eu quero apagar o cliente 3. Não pode. Por que eu não posso apagar o cliente 3? Porque se eu apagar o cliente 3, eu vou ficar com 2 endereços de um cliente que não existe mais. E o meu banco de dados fica furado. Então, agora o que eu estou mostrando para vocês é isso aqui, ó. Quando eu coloquei isso aqui no meu comando,
quando eu fiz a ligação do cliente para endereços, quando nós fizemos esse comando desse relacionamento, nós colocamos esse critério aqui, ó, que quando acontecer um delete, tem que ter restrição. Como assim restrição? Restrição para manter a integridade dos dados. Percebam que o cliente 3, ele está amarrado a 2 endereços. Mas o cliente 5, Ana Maria, não está ligado a nada. Então, se eu mandar apagar Ana Maria, que é o cliente 5, apagar. Pronto. Ana Maria foi excluída. Olha só, agora a tabela de clientes só tem os clientes 1, 2, 3 e 4. A Ana Maria, que era a cliente de código 5, foi excluída. Por que o software de banco de dados deixou eu apagar a cliente 5, Ana Maria? Porque a cliente 5, Ana Maria, não estava relacionada com nenhuma informação de outra tabela. Então, o banco de dados deixou apagar. No caso desse exemplo de projeto nosso, a Ana Maria não tinha nenhum endereço associado a ela. Então, o software de banco de dados permitiu que ela fosse excluída. O mesmo não vai acontecer com, por exemplo, eu tenho bairros. Vamos ver aqui, ó, nos endereços. Nos endereços, eu tenho o bairro 2, ó. O bairro 2 está ligado a esse endereço, o bairro 2 está ligado a esse outro endereço. Se eu for lá na tabela de bairros e tentar pegar o bairro 2, que é a Abadia, e apagar, não pode apagar. Eu não posso apagar o bairro 2, Abadia, porque senão eu vou ficar com 2 endereços cadastrados apontando para um bairro que não existe mais. Se eu tentar apagar um outro, então, vamos lá. Se eu tentar pegar aqui o Santa Marta, que é o 6, e apagar, apagou. Por que o 6 Santa Marta pôde apagar? Porque ele não estava ligado a nenhum endereço. Vamos testar por último aqui os logradouros. Os logradouros é o mesmo conceito. Aqui nos endereços, eu tenho logradouro 4 e logradouro 1. Então, se eu vier aqui no logradouros e tentar apagar o 1 e o 4, ó, apagar o 1, não pode. Apagar o 4, não pode. Por quê? Porque eu tenho endereços relacionados ao logradouro 1 e relacionados ao logradouro 4. E se eu tentar apagar o logradouro 6, Avenida Barbosa? Apagar, ok, apagou, pronto. O logradouro 6 foi excluído. Por quê? Porque não tinha nenhum endereço ligado a ele. Então, pessoal, esse exemplo que eu acabei de explicar é restrição quando acontecer alguma exclusão. O aplicativo, o software mandou apagar uma informação no banco de dados. O software de banco de dados vai conferir se aquela informação pode ou não ser apagada, para manter a integridade dos dados do banco. Agora, eu vou mostrar para vocês uma situação de alteração. Bom, o que vai ser a situação de alteração? Eu vou pegar aqui os endereços e eu vou tentar alterar. Só que se eu tentar alterar aqui pelo PHP MyAdmin, não vai dar resultado, porque se eu tentar alterar aqui, ó, eu só consigo alterar para aqueles que já existem. Tá vendo? Então, a alteração aqui não vai dar certo. Eu vou ter que fazer uma alteração diferente. Aí eu vou fazer um comandinho aqui, que vocês ainda não aprenderam, mas futuramente, na próxima disciplina, nós vamos estudar esse comando. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o endereço, eu vou até fazer o comando aqui explicando. Eu quero alterar a tabela endereços, colocando na coluna
logradouro, o valor 57, ou seja, eu estou tentando alterar o logradouro para 57, quando o ID do logradouro for igual a 3. Então, olha só, o que esse comando aqui faz? Alterar a tabela endereços, que é essa que a gente está vendo aqui embaixo, colocando na coluna logradouro 57, a coluna logradouro é essa aqui, quando o ID é 3. Então, aonde que o ID é 3? O ID é 3 aqui embaixo, ó. Olha o ID 3 aqui, ó. Esse é o ID 3. Então, quando o ID for 3, vai lá na coluna logradouro, que agora está 1, e mude para 57. Então, isso é um comando de alteração. Vamos tentar processar esse comando. Vamos aqui na aba SQL. Vou apagar isso e vou colocar esse comando, ó. Executar. Não pode. Por que ele não pode fazer essa alteração que eu estou pedindo? Porque eu estou tentando alterar o logradouro para um logradouro que não existe. Então, ele não permite. Então, isso é essa parte aqui do comando, ó. Quando acontecer alguma alteração, tem que ter restrição para manter a integridade dos dados. Se a alteração não bagunçar a integridade dos dados, se a alteração não causar inconsistência, ela pode ser processada com sucesso. Senão, o software de banco de dados não deixa. Então, traduzindo, quando nós colocamos essas duas instruções ao fazer o relacionamento entre duas tabelas, nós falamos o software de banco de dados, se acontecer alteração ou exclusão que comprometa a integridade dos dados, restrição, não deixe processar. E aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo. Dúvidas? Não. Tá bem claro. É interessante esse programa. Comando. E aí, pessoal? Não é possível que eu explique tão bem assim que ninguém tem dúvida. Eu vou ficar convencido desse jeito. Tá bem, professor. Pior que explica. Foi bem explicado, professor. Tá joia. Então, a atividade de hoje é para que vocês façam a implementação desse exemplo. E procurem fazer, pessoal, na hora que vocês forem fazer a atividade, fazer exatamente como eu faço, digitando os comandos, porque é digitando os comandos que você vai aprendendo. Certo? Eu vou encerrar minha apresentação aqui para que vocês possam apresentar as atividades. Quem tiver atividade para apresentar, por favor, já vai levantando a mão, que eu estou me organizando aqui, eu vou abrir o Syscad. Deixa eu colocar o Meet aqui. Abrir o Syscad para lançar. O Matheus Vicente pode começar, Matheus. Professora, eu vou apresentar a última que não deu por causa do que tinha bugado, né? O site tinha bloqueado meu IP. Certo. Vou ligar aqui. Deixa eu pensar, enquanto você liga aí, deixa eu preparar aqui também, que eu tenho que pegar da semana passada, que eu disse. Quantidade do Zoom. A data é 11 de agosto. Apareceu? Sim. Peraí que eu vou abrir aqui. Professor, Pois não? minhas atividades estão atrasadas, eu acho que eu tenho umas 2 atrasadas aí, eu posso me adiantar hoje e me apresentar para o senhor na próxima aula? Pode, sem problema. Certo. Isso aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Quantidade do Zoom. Tá aparecendo, professor? Sim. Essa aqui foi a última, né? Essa é de que dia? Da semana passada? Semana passada. Não, Retrasada. retrasado. Matheus Vicente. Matheus Vicente, ok. Cidades.
Certinho, Matheus. Esse aqui é da semana passada. Semana Ah, passada. também tenho essa imagem aqui. Eu tinha um sim. arquivo, só que eu não salvei. Ok. Perfeito. Essa aqui eu fiz só por código, aí eu não fiz no Workbench, não. Entendi, perfeito. Certo? Matheus, show de bola, parabéns. Depois do Matheus é o Luiz Felipe, lateral direito do meu Mengão. É. Flamenguista também, Luiz Felipe? Só um minutinho. Luiz Felipe. Pode compartilhar, Luiz Felipe. Luiz Felipe abaixou a mão. Tá com problema aí, Luiz Felipe? Seu microfone tá piscando. Liga, desliga seu microfone. Bom, enquanto o Luiz Felipe tenta ver o que está acontecendo lá, vamos para a Estela, depois a gente volta. Vai, Estela. Ah, o Luiz Felipe conseguiu. Eu interrompi já. Travando. Só não estou te ouvindo, Luiz Felipe, mas tudo bem. Estou vendo aí Tá na apresentação, mas ainda não apareceu nada. Vamos ver se agora vai dar certo. Tá bem baixinho o seu som, mas seu som vem e some. Você que está ligando e desligando o microfone? Aí, vamos ver se agora a imagem está vindo. Ou, chegou, Luiz Felipe, agora pode mostrar. Eu vou mostrar da retrasada e a passada. Certo. Ok. Beleza. Conseguiu fazer lá no PHP. Aí, show de bola. Ok. Perfeito. Aí,
Isso, já deu para ver ali a outra, modelos, montadoras, pessoas e veículos, embaixo, já deu para ver também. Deu para ver lá que você conseguiu inserir 10 linhas, os registros. Ok. Beleza. Agora da semana passada. Certo. Ok. Beleza. Banco de dados. Ok. Tá dando para ver os dados lá, os registros. Ó. Beleza. Show de bola, Luiz Felipe. Parabéns, cara. Beleza. Agora sim, Estela. Vou tentar aqui, professor, só um minutinho. Ô, professor, Sim? daqui a pouco eu vou ter um compromisso. Eu vou ter que sair, tá? Ah, fica à vontade. Até mais. Até mais, um abraço. Estela, quando você quiser, tá? Só um minutinho, tô tentando aqui compartilhar. Tá. Professor, é a tela inteira, guia ou janela? Tô confundindo. Põe a tela inteira que é mais fácil. Deixa eu ver aqui. A tela inteira, porque aí você vai abrir o Workbench, aí tudo que você abrir aí a gente vê, fica mais fácil, porque você vai trocar de uma coisa para outra. Professor, Sim? quanto tempo mais ou menos você
demora colocar a sua aula lá? Vai, logo em seguida. Ô, Estela, tá aparecendo sim. Logo que terminar aqui, eu já para subir no YouTube, 30, 40 minutos, eu acho. Se bem que o YouTube leva um tempo para processar. Eu acho que por volta de 1 hora, ou seja, no finalzinho da tarde já deve estar ok. Ok. Ok, Estela, estou vendo aí o Workbank, projeto certinho. Show de bola. Pode mostrar agora lá no PHP MyAdmin. Ok. Beleza, Estela. Show de bola, parabéns. Agora, Ana Júlia. A quantidade estava certa? Tava sim, de boa. Tá certo, obrigada. Nada. Ok. Workbank. Ok. Beleza, Ana Júlia, show de bola, parabéns. Registrado no Syscad. Depois da Ana Júlia, agora é o Diego. Fabricante de produtos, vendas. Professor? Sim? Eu não sei se ficou certo aqui a marcação aqui, acho que eu errei, eu não sei se ficou. Não, isso aí é só a visualização. Clica lá em modelo, lá no menu Assim, lá em cima. Model. eu queria ver com o senhor, porque eu não consegui mexer aqui. Onde é aqui mesmo aqui? Para ficar igual o que a gente faz aqui, é lá em cima no menu, ó, Model. Aqui. Model. Não, é no model de baixo. Ah, sim. Clica na aba diagrama agora lá em cima. Para a direita? Não. Para a direita tem diagrama. Isso. Não, volta para cima um pouquinho. Para a direita. Aí, diagrama, clica aí. Agora vamos... Esse model aí do lado. Sobe. Não, volta. Lado esquerdo. Esquerdo. Aí, model, clica aí. Agora você vai lá em relacionamento, notação. Desce. Desce. Aí, clica aí. Você vai colocar, acho que é clássico.
Clica em clássico aí, vamos ver. Não, volta lá. Não é clássico, não. Coloca esse do meio aí, essa terceira opção. Isso. Aí. Número 1 e infinito. É igual que eu estou usando aqui. Entendi. Eu não consegui ver lá, para entrar em PHP que o senhor falou lá, não consegui ver. Não sei se deu certo lá as coisas lá. Você conseguiu criar as tabelas do PHP MyAdmin? Não consegui, não. Eu acho que deu alguns erros lá. Entra no seu PHP MyAdmin aí, vamos ver. Como é que é? E aqui mesmo. É pela aqui mesmo, professor? Aqui. Não, é na internet. Na internet. Uai, Diego caiu. Ele colocou para carregar a página enquanto ele estava na página do Meet. Ah, meu Deus. Eu vou pedir um monitor para ajudar ele. Vou pedir para... Nós temos alguns monitores para dar um auxílio para ele. Eu vou passar o contato direto para ele. Pode falar, Mauriceia. Mauriceia, câmbio. Posso apresentar o meu, professor, ou atrapalha ele? Não, pode, ele caiu. Pode apresentar. Ok. Conseguindo ver? Sim. Ok, estou vendo o Workbank. Projetinho. Aqui no começo, se você ver, tem os 4 aqui, tá vendo? Certo. Restante. Aqui é no PHP. Ok, modelos, montadoras, pessoas, veículos. Isso. Certo. Show de bola, Mauriceia, parabéns. Obrigada. Parando a apresentação. Mais alguém, pessoal? Professor, só uma dúvida que eu quero tirar com você. Lá no... Quando eu faço o projeto, que é no MySQL, certo? Sim. Se eu colocar, vamos supor lá no programinha, o PHP, é diferente, tipo assim, igual. Se eu quiser colocar modelo, veículo, vai dar alguma alteração no programa? Você fala se você colocar os nomes das tabelas diferentes do que eu faço? Não, eu falo assim, igual você fez o da pizza hoje, né? Sim. Aí você iniciou não pela pizza em si, não pelo nome da pizza, você iniciou pelos últimos que você fez. Certo. Se eu iniciar a pizza primeiro, dá algum problema? Então, fazendo da forma que eu fiz hoje, criando todas as tabelas primeiro, para depois criar todos os relacionamentos, aí a ordem pode ser qualquer uma. Ah, tá, era isso. Aí a ordem não interessa. Você cria todas as tabelas, depois você cria todos os relacionamentos. Aí a ordem não faz diferença, não. Então, lá dentro do programa não vai fazer nenhuma diferença? Não. Ah, tá. Mais alguém com alguma dúvida? Depois eu vou pedir o Diego para entrar em contato com o monitor para ajudar ele, que ele tem um pouco mais de dificuldade. Olha ele de volta aí, Diego. Sim, professor. Eu estava falando aqui, Diego, eu vou fazer o seguinte, depois você vai me lembrar no WhatsApp, nós temos um monitor
e eu vou pedir para ele te auxiliar a fazer essas atividades aí, até você pegar o jeito, tá? Eu vou te passar o contato dele no WhatsApp, e você vai falar para o monitor, o nome dele é Rodrigo, você vai falar assim, ô Rodrigo, o professor André me passou seu contato, que você é monitor, para você me ajudar a fazer umas atividades aqui, aí ele te ajuda. Ok. Tá joia? Se for o caso, aí você pode até ele abre uma sessão do Meet com você lá e vai te orientando, tá bom? Não, certinho. Aí depois, quando tiver ok, você me apresenta de novo, sem problema. Não, tá ok. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, da minha parte, tranquilo. Tô saindo. Tchau, galera. Tchau, professor. Tchau, Maricé. Pessoal, Da minha também. abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima. Um abraço. Falou, professor. Boa tarde, professor. Ok, professor.